vai lá e diz: viva Bolsonaro, galera. Viva Bolsonaro. O Brasil foi taxado só em 10% porque tem um outro Bolsonaro que está lá lutando pelos interesses do Brasil. E ele acredita nisso. Ele acredita piamente nisso. Que tem um Bolsonaro lá lutando pelo Brasil. Porque ele é um retardado, ele é um vagabundo, ele é um animal, ele é um quadrúpede, um anencéfalo, um abantesma assecla de Beuzebu. Acho que essa ficou bonita, né, Fabrício? Abantesma assecla de Beuzebu. Vou anotar para não esquecer. Coloquem no chat o que vocês acharam disso. Eu não usava essa palavra abantesma há muito tempo. Olha o que vocês acharam do abantesma assecla de Beuzebu. É impressionante. É impressionante isso que a gente acabou de ver. E meio a tudo isso, nós tivemos também no dia de hoje, o Bolsonaro se manifestou. Para não dizer que eu não falei das flores, nós temos aqui o Bolsonaro se manifestando no dia de hoje. Vamos ouvir o vagabundo. Vamos lá. Última sendo notícia, né, episódio? Porque é a última agora. Pois é, presidente. A gente acordou com essa, né? Inclusive, a gente faz um paralelo entre essa possível prisão minha com a matéria também da Folha de São Paulo. Né? A Folha de São Paulo fala aqui, ó, Moraes alega segurança e usa avião da FAB para ver jogo do Corinthians. Mas o que eu vejo, né? Por que eu falei isso aqui? Olha, se o senhor Alexandre Moraes salvou o Brasil de uma ditadura, livrou o Brasil de um golpe, ele é um herói nacional, ele tinha que viajar em avião de carreira para ser aplaudido. Mas a gente vê que isso não é verdade. Na verdade, é exatamente outra, completamente diferente. Então, essa possível proposta de prisão que o Alexandre Moraes despachou para o PGR, o senhor Goneira, para decidir se me dá uma preventiva ou não, porque estaria atrapalhando aí o julgamento dessas pessoas que participaram, outras nem tanto, né, do 8 de janeiro. A verdade vai aparecendo cada vez mais. Eu até digo, né, você pode ver, um dos 5, vamos julgar, o Flávio Dino, olha aqui, daqui. Um tweet dele novo, né, é de dezembro de 2014. É novo, não, está um pouquinho velho, 2014. Mas ele diz aqui, esse disparate chamado Bolsonaro, há muito tempo demanda alguma providência da Câmara. Nada foi feito. Então o PGR e o Supremo farão. Ou seja, ele agora está no lugar do Supremo. Quem dá uma tuitada dessa, tem isenção para me julgar? Não tem. Presidente, e tem uma outra questão, né? Nessa matéria de hoje, do Metrópolis, né, diz que o Moraes pede para que a PGR opine sobre a convocação para os atos pela anistia, dizendo que o senhor pode estar cometendo delitos de obstrução de justiça, incitação de crimes contra as instituições democráticas e coação no curso do processo, presidente. Esses possíveis entendimentos acontecem em ditadura. Esse tipo de coisa só acontece em ditadura. Quando eles falam isso reiteradamente, de que isso acontece em ditadura, que é a ditadura do judiciário, que é a ditadura da toga, que o Alexandre de Moraes é o ditador do Brasil, etc, eles estão cumprindo à risca, ipsis literis, lá o que o velho Olavo de Carvalho gostava sempre de repetir, acuse-os do que você é. E o que você faz? Eles também estão seguindo à risca o que George Orwell nos apresentou como um manual prático disso no seu inolvidável 1984. Inolvidável é outra palavra bonita que eu gosto. Inolvidável. No seu inolvidável 1984, quando lá, então, o Orwell fala da inversão, né? Da inversão perigosíssima dos valores, né? O certo passa a ser o errado, né? Amor passa a ser ódio, sim passa a ser não, né? Riqueza passa a ser pobreza, cultura passa a ser burrice, etc. Essa inversão é o que eles fazem, que eles usam para dizer que é uma ditadura. Por quê? Porque fica muito fácil tu dizer que é uma ditadura cumprir o rito jurídico. É uma ditadura seguir todos os roteiros pré-estabelecidos dentro dos regimentos internos. É uma ditadura tu defender o Estado Democrático de Direito. Isso tudo passa a ser ditadura. É uma ditadura tu
responsabilizar alguém por, ao fazer uso da palavra numa suposta liberdade de expressão, agredir e ofender a outrem. Então, tudo isso passa a ser uma ditadura. E o que passa a ser uma democracia? Democracia passa a ser o ódio ao LGBT, o ódio ao negro, o ódio à mulher. Isso passa a ser uma democracia. Passa a ser uma democracia tu querer que a mulher ocupe o seu espaço de subserviência ao homem, passa a ser uma democracia tu querer que o negro ocupe apenas espaços de subserviência na pirâmide, no triângulo social, passa a ser uma democracia o LGBT ter o direito de viver desde que não saia do armário. Isso tudo passa a ser uma democracia, porque passa a ser uma democracia para poucos, para aqueles que seguem os ritos de uma família. A data está completando 2 anos de aniversário e por isso a gente resolveu fazer uma proposta bem especial. Nós vamos te dar consagrada por pelo menos 300 anos. Porque essa é uma outra questão interessante. Né? É uma questão muito interessante. Quando eu digo uma família consagrada por pelo menos 300 anos. O modelo de família que eles adoram dizer que é a família tradicional brasileira ou a família que Deus, sabe-se lá, quem Deus defende, esta família não tem 300 anos. Se ela tiver 300 anos é muito. Se ela tiver, eles nem estudar a história da organização, dos formatos e das constituições de família ao longo da modernidade, eles estudam. Nem isso. Eles não sabem nem a diferença de uma família tradicional para uma família não tradicional, o que dirá saber o que é uma família nuclear e saber qual é a diferença quando se tem, então, a desconstrução das grandes propriedades na sua divisão em propriedades menores, acabando com a ideia, então, de casa grande, onde ad aeternum toda a genealogia mora sob a proteção ou da matriarca, se for uma família matriarcal, ou do patriarca, se for patriarcal, para dissolver isso em pequenos núcleos, onde ninguém mora na casa de pai nenhum, de avô nenhum, vai montando os seus próprios núcleos. Eles acham que essa família que eles defendem é uma família que existe desde a época de Cristo. Aliás, eles não sabem quem é Cristo, eles sabem que é o Cristo que eles criaram. Né? Eu falei hoje à tarde e repito, eles criaram Deus à imagem e semelhança deles. Eles criaram esse Deus, a imagem, porque não é o Deus da Bíblia. Não é o Jesus Cristo da Bíblia, em hipótese alguma. Então eles vêm com essa discussão que está aí na fala do Bolsonaro. Quer dizer que isso só acontece em ditaduras, que isso acontece numa ditadura. E aí, por fim, tem mais uma questão interessantíssima. Eles são tão curtos de raciocínio, eles são tão desprovidos de qualquer capacidade de reflexão, qualquer capacidade de abstração, que eles acham que o que define uma democracia é um modelo vigente de forma universal e universalista. Que o que define uma democracia é a democracia dos Estados Unidos. São democracias absolutamente diferentes. Eles têm uma defesa na Constituição deles do que eles chamam de liberdade de expressão irrestrita. Na verdade, é uma Constituição que defende o direito de odiar. Eles têm isso na Constituição. O Brasil não tem isso. E o Brasil não tem isso porque o Brasil não quis isso. O Brasil discutiu isso com seus constituintes, criando os elementos e os dispositivos de liberdade de expressão, também prevendo dentro do seu ordenamento jurídico os limites desta própria liberdade, daquilo que é liberdade e aquilo que não é liberdade, por estar, sobretudo, amarrado à ideia de paradoxo da tolerância. Né? Eu tolero tudo menos o intolerante. Eles não sabem disso, uns poucos sabem e manipulam o resto, mas a grande verdade é que eles não sabem. Nós chegamos a um ponto nesse país que parece mentira, mas o Congresso dos anos 80, o Congresso Constituinte, que era lotado e transbordante de parlamentares oriundos do latifúndio, era um Congresso muito mais inteligente, um Congresso muito mais democrático, e um Congresso com muito mais condições de diálogo e de divergência do que o Congresso de hoje. Essa cambada de fascista faz eu ter saudade de Afife Domingues. Faz eu ter saudade de... Vou falar Maluf. Eu ia isso agora, eu ia dizer, vou falar uma heresia agora. Maluf, bicho. Faz ter saudade de Aguinaldo Timóteo. De Serra, José Serra. Alckmin.
vou piorar ainda, vou piorar. Faz ter saudade até mesmo. Afanásio. Não. Como é que é o nome daquele cidadão que agora eu esqueci, cara? Mas Qual o cargo dele? Vou lembrar. Não, o cara foi um dos candidatos a presidente na mesma eleição que tinha a eleição do Collor. Senão o Collor ganhou. É que era tanto candidato que agora eu esqueci o nome do cara. O Covas, não lembro se era o Covas. Não. Eu vou lembrar. Mas o que eu quero dizer é que aquele congresso. Enéas Carneiro. Aquele congresso deixou saudade. Parece mentira. Aquele congresso. Saudade do ACM Neto. Sim. Saudade do Antônio Carlos Magalhães, o avô. Sim. O avô, né? Sim. Saudade do avô. Eles conseguiram fazer eu ter saudade dessa gente. Por quê? Porque eram políticos clássicos, políticos que defendiam a sua direita, que defendiam a sua esquerda, e que estavam vindo de um processo de redemocratização do país. Por que você se conforma com juros altos, que se tornam parcelas impossíveis de pagar e depois viram mais? E aí, Orestes Quércia, exatamente. Orestes Quércia. Eu tenho saudade dessa gente. Aécio Neves, eu vou dizer que até o Aécio Neves é superior a essa gente. Sim, é. No sentido literal da política profissional, de ser um político de carreira, até o Aécio Neves. Até o Aécio. Mas é o limite também, né? Aí chega no limite. Mas até o Aécio. Porque a gente tá falando do quê, cara? A gente tá falando do Zé Trovão, cara. Nossa, que... A gente tá falando do Sargento Faur. A gente tá falando de Gustavo Gayer. Hélio Negão. A gente tá chegando a um ponto que Nicolas Ferreira é um gênio. Para ver o nível que a gente tá. O cara mais perigoso do campo da direita hoje é o Nicolas. Porque o nível é tão baixo. É tão baixo que eu tenho saudade da aurora da minha infância. Eu tenho saudade. Vai lá, Fabrício.